Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra na nossa querida Casa do Caminho. Vão todos adentrando aí a mais essa oportunidade de reflexão através dos estudos evangélicos do nosso livro O Pão Nosso, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, ok? Muito boa noite, Durvalina, seja bem-vinda. Isso aí, vão adentrando, vão se acomodando nos seus lares, num lugar tranquilo, onde vocês consigam ouvir melhor a palestra, onde vocês consigam refletir através dos ensinamentos evangélicos e assim vocês consigam prosseguir, na evolução, ok? Não se esqueçam de pegar a garrafinha de água para ser fluidificada no momento do passe, tanto para você como para qualquer ente querido. E também, se tiver algum enfermo dentro da sua casa, pode deixar separadinho também, que também vai ser fluidificada. Pode separar a aguinha para os seus pets, que vai ficar tranquilo. Os recadinhos mais importantes, que a gente vai estar seguindo aí, a relação a... Pera, deixa eu lembrar que acabei esquecendo. Os nomes para as vibrações, tanto encarnado como desencarnado. Para os encarnados é uma lista, então coloca o nome de todo mundo, aí coloca encarnado. E na outra lista, os desencarnados colocam o nome de todo mundo e também coloca escrito desencarnados, porque são listas diferentes e assim a gente consegue fazer um bom atendimento a todos, ok? Então vamos para os mais recadinhos aí. Boa noite, Maria, seja bem-vinda. Boa noite, Airã, querida amiga de estudo, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem está mais aqui para dar uma boa noite. Caliane, seja bem-vinda. Querido amigo Eric, seja bem-vindo. Meire também seja bem-vinda. Otília Colombo, seja bem-vinda. E Valquíria Vieira, seja bem-vinda também. Ok, então vamos lá para os recadinhos mais importantes da nossa semana. A gente está com as palestras presenciais na casa. Nos dias de terças e quintas-feiras, as palestras se iniciam às 20 horas, Às 20 horas. Peço que vocês cheguem 15 minutinhos antes para vocês se acomodarem. Às sextas-feiras a gente tem as palestras a partir das 14 horas, às 2 horas da tarde. E aos domingos a gente tem as palestras no período da manhã em 2 horários. O primeiro horário é às 9 horas da manhã e o segundo também às 10, ok? Não esqueçam de vocês estarem utilizando a máscara. Não pode estar com nenhum sintoma de febre, coriza, tosse ou resfriado, ou gripe também, Para a gente tomar todos os cuidados em relação ao Covid. Vai ter aferição da temperatura em todos os horários, em todas as palestras. Também vai ter higienização com álcool em gel. O espaço comporta 25 pessoas, conforme a OMS pede, a solicitação, do espaçamento entre as cadeiras, para todo mundo ficar confortável e seguro, ok? Deixa eu dar mais uma boa noitezinho, a gente consegue falar mais aqui. Boa noite, querida Edinalva, seja bem-vinda. Elza, seja bem-vinda. Querido amigo Gustavo, seja bem-vindo também. Muito boa noite. Isso aí, eu gosto de todos vocês aqui, que assim a gente consegue partilhar aí as reflexões no dia de hoje com muito amor e muito carinho. Ok? Lembrando de outros recadinhos muito importantes, a nossa Casa do Caminho, ela se mantém através das doações, tanto de roupas, sapatos, materiais eletrônicos. O que a gente faz com essas doações? A gente faz a limpeza energética e coloca para venda com um custo-benefício muito baixo, para que possamos atender também a nossa comunidade que está à nossa volta. Esse dinheiro que a gente reverte através das doações, a gente consegue pagar os nossos compromissos, que é a conta de água, a conta de luz, a conta de telefone e também ajudar
no complemento do pagamento do aluguel, ok? Também solicitamos a vocês, quem puder, com muito amor e carinho, doar 1 quilo de alimento para que possamos formar as cestas básicas e assim auxiliar as famílias necessitadas que atendemos na Casa do Caminho. Hoje em dia a gente consegue atender 53 pessoas, graças a Deus e graças a vocês também por auxiliar-nos em relação a isso, e a gente consegue levar um pouquinho de Jesus e um pouquinho de Deus através dessas oportunidades, ok? Deixa eu saber quem tem mais aqui para dar boa noite. Regina Mobará, seja bem-vinda. Deixa eu ver. Ismeia, seja bem-vinda. Luzimar, seja bem-vinda. Evelyn, seja bem-vinda. Querida amiga Maria José, seja bem-vinda. Lênis, seja bem-vinda. Muito boa noite a vocês. Isso aí. Dentro de alguns minutinhos a gente consegue dar início à nossa palestra no dia de hoje. Não esqueçam de separar água para ser fluidificada, de estar num ambiente confortável, tranquilo, para que possamos nos sintonizar com nosso querido Mestre Jesus e nosso Deus, nosso Pai, e também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que vai nos conduzir hoje nos tratamentos também. Ok? É isso aí. A gente está dando continuação aí no estudo, né? Estudo continuado do livro Pão Nosso. A gente está no capítulo 61, que ele vai comentar um tema muito importante que se chama O Homem com Jesus. Para quem quiser acompanhar a passagem evangélica que vai ser lida no dia de hoje, se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, tá bom? A gente vai começar do versículo 1 até o versículo 8 dessa reflexão evangélica, para que possamos guardar essas informações dentro da nossa consciência e assim colocar em prática todos esses ensinamentos, ok? Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Boa noite, Marilene, seja bem-vinda também. Agradeço toda a presença de vocês, fico muito feliz. E é isso aí, a gente vai levando aí a todos os lares possíveis Jesus, né? Que entre no nosso coração, na nossa consciência, a gente consegue estar em harmonia, em sintonia, e assim a gente consegue viver mais em paz, ok? Vamos lá. Certo, deixa eu ver quem mais entrou. Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, porque para mim não aparecem todos, só alguns. Eu tenho que rolar a barrinha de visualização aqui. Isso aí, pessoal. Gente bonita. Mais alguns minutinhos a gente dá início. Espero que vocês consigam me ouvir bem em relação ao áudio de hoje, a imagem também. Depois vocês me dão um feedback se está tudo ok, para a gente dar continuidade. Hoje nossa São Paulo fez um solzinho, graças a Deus, mas a noite já esfriou novamente, né? É bem isso que acontece no dia de hoje. Bom, na semana, né? Então eu espero que a gente também faça um sol final de semana aí pra gente aproveitar e ficar mais tranquilo. Isso aí, pessoal. Vão adentrando, vão se acomodando. Ok. Perfeito. Obrigado, Regina, pelo feedback. Agradeço. Deixa eu ver quem mais entrou. Marlene Souza, seja bem-vinda também. Certo? Então, aqui no meu horário deu 20h30. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. E quem não se sentir confortável, mantenha os olhos abertos, mas em pensamento, vamos ligar os pensamentos a Jesus e a Deus, ok? Então, e assim
com muita alegria, com muito amor. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade do estudo. Agradecemos a Deus, nosso Pai, o nosso Mestre, pela oportunidade de encarnação. Agradecemos também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho que se encontra no nosso lar, os dirigentes, Dr. José Maurício, Dr. Hélio Silva. Agradecemos também aos nossos mentores em particular, aos professores, aos alunos, aos queridos irmãos e irmãs que vêm adquirir um pouquinho mais de conhecimento através dessa oportunidade. E assim, Senhor, humildemente pedimos, nos instrua no dia de hoje, nos ensine a compreender as entrelinhas dos ensinamentos evangélicos, nos ensine a colocar em prática as reflexões para que possamos amadurecer moralmente, intelectualmente e espiritualmente, e assim conseguimos caminhar na fenda da evolução, chegando cada vez mais próximo a Ti e assim servir em Sua seara com muita alegria, com muita compaixão, com muita harmonia e muito amor. Agradecemos novamente mais essa oportunidade e assim, Senhor, damos início à palestra no dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? É muito bom quando a gente entra em sintonia com a espiritualidade, que possa ser um novo costume, né? Através das orações, a gente ligar os nossos pensamentos ao Criador. Então vamos lá. Lembrando novamente que essa versão que eu tenho é de bolso, essa versão é pela Fonte Viva, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então a gente está no capítulo 61 do estudo. Então o título se inicia assim: O Homem com Jesus. Então ele diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Paulo, foi escrito pelo Paulo, né, no momento que ele estava preso, para a igreja de Filipe, né, esse livro é o Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. Então a gente vai trazer um pouquinho dessa reflexão evangélica através desse estudo. Então, o início do título do livro Filipenses é Conselhos. Então, nosso querido Paulo, ele diz assim: Meus queridos irmãos, sinto muita saudade de vocês. Vocês me fazem tão feliz e eu me orgulho muito de vocês. Né? Portanto, continue todos firmes, vivendo unidos com o Senhor. Evódia e Sinteque, né? Peço, por favor, que procurem viver bem uma com a outra, como irmãs na fé. E a você, meu querido companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros companheiros, trabalharão muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão escritos no livro da vida que pertence a Deus. Aí ele continua no versículo 5. No versículo 4. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Aí no versículo 5, vejam, amai-vos com todos, sejam amáveis com todos, né? Aí assim a gente consegue, seja amável com todos, o Senhor virá logo, não se preocupem com nada, mas em todas as orações eu peço a Deus que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Ele continua. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês
pois vocês estão unidos com o Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é de bom e merece elogio. Então, tudo que é de bom e merece elogio. Paulo ele escreve isso para que possamos encher o nosso coração e a nossa mente de coisas boas. Aí ele continua: isto é tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto quanto as minhas palavras, como com as minhas ações. E Deus, que nos dá a paz, estará com vocês. Olha que interessante isso. Então, no estado que o nosso querido Paulo se encontrava no exato momento, ele estava preso. Então, ele escreve essa carta para a igreja de Filipe, né? Assim, ele descreve que apesar da condição que ele se encontra, ele está feliz, pois ele cumpriu os ensinamentos do querido mestre. Ele espalhou o evangelho até onde ele conseguia, com muito amor, com muito carinho, e ele incentiva os outros irmãos a continuarem com o progresso do evangelho para que levem em outras cidades, ou até mesmo nas repetidas que foram feitas por ele, porque assim a gente consegue conhecer mais profundamente os ensinamentos evangélicos, a gente consegue gravar no nosso íntimo o que o nosso querido Mestre Jesus veio a fazer há 2000 anos atrás, que foi ensinar o amor, o que devemos fazer com a nossa própria vida, tanto espiritual quanto a vida material, o que tem mais valor para Deus e para os nossos ensinamentos, o que precisamos fazer. Esses foram as reflexões do nosso querido Paulo para a igreja de Filipe. Então, o nosso querido Emmanuel ele vai nos trazer as seguintes informações. Com Jesus, ergue-se o homem. Então, se o homem está perdido, está caído na vida, assim, na matéria, está perdido, com Jesus o homem consegue estar em pé, consegue se erguer e reerguer sempre, em qualquer situação. Então, é muito bom estar com Jesus, É muito gratificante a gente estar em sintonia com o Mestre e compreender essas reflexões. Então, com Jesus, ele diz, de treva à luz. Então, a gente sai da escuridão que estávamos e conseguimos caminhar até a luz, vivenciar na luz. E isso é muito importante. Quanto é bom estar com Jesus, Da inércia ao serviço. Então, da famosa preguiça, hoje eu não vou fazer nada. A gente sabe que com Jesus, a todo instante, há necessidade de trabalho. Que a gente não vai ficar de braços cruzados esperando a nossa recompensa. Se a gente quer as nossas recompensas, a gente tem que batalhar, a gente tem que arregaçar a famosa manga e trabalhar para Jesus, trabalhar para os necessitados, auxiliá-los, amá-los e instruí-los da melhor forma possível. Então, da ignorância à sabedoria. Sabendo que da ignorância a gente só tem uma percepção, Só temos um ponto de vista, só temos uma reflexão. Mas a gente, com Jesus, ele vai nos tirar dessa ignorância criada por nós mesmos lá atrás e vai nos trazer a sabedoria. Aqui está o conhecimento, a necessidade de você estudar, compreender, abrir mais o seu campo de visão, mais o seu campo de entendimento, para que você consiga progredir. E assim a gente vai crescendo. Então, a gente sai da ignorância de um ponto de vista e adquire conhecimento. E a gente sabe que a sabedoria que a gente adquire ainda não é nem um terço da totalidade do conhecimento que a gente busca. Então, o que a gente tem aqui hoje é só aquele 0,1
100% de conhecimento, que existe muita coisa ainda a gente precisa aprender. A gente precisa reconhecer que a gente não sabe de tudo, porque se a gente soubesse de tudo, a gente não estaria aqui, né? Então, do instinto à razão, do que a gente agir com o instinto, que isso é uma coisa animal, uma coisa pré-histórica de todos os seres encarnados, né? A gente consegue buscar a razão, a gente consegue ter um equilíbrio, não deixar o nosso instinto dominar as nossas ações, os nossos pensamentos. Então a gente não comete esse erro, né, que muitas pessoas se permitem agir por instinto. Eu vou agir com violência, eu vou agir dessa forma porque eu acho melhor. Não, a razão ela nos traz essa compreensão, esse entendimento. Se eu fizer isso, eu tenho essa consequência. Mas se eu agir dessa forma, creio que seja da melhor forma possível para ambas as partes, né, da situação. O que acontece? Dá força ao direito. Então, a gente cria essa força, a gente cria esse hábito e consegue direcionar a nossa vida, a gente consegue agir da melhor forma possível. Do egoísmo à fraternidade. Então a gente não pensa só em nós, a gente pensa no todo. Se eu fizer mal para o outro, estou fazendo mal para mim. Se eu agir com ignorância com o outro, estou sendo ignorante comigo. Então a gente cria esse hábito de humanidade, esse hábito de fraternidade, esse hábito de amor universal. É isso que Deus e Jesus nos proporciona todo dia, os aprendizados diários para que possamos ser e estar no todo, não somente dentro de nós. Da tirania à compaixão, porque agimos como tiranos, né? Sem piedade, sem amor nenhum, a gente consegue trazer a compaixão, trazer aquele alívio, aquele coração aflito, a gente consegue compreender, a gente consegue ensinar, a gente consegue cuidar daquela pessoa, até mesmo de nós mesmos, quando a gente falha e quando o outro falha. Então a gente, do que ser tirano, ficar cutucando o outro, a gente vai compreender, ó, você falhou, você escorregou, tudo bem, então vamos lá, o caminho é esse, siga adiante, não desista, continue adiante. Da violência ao entendimento. Olha que interessante. Então, do que agimos com violência, com grosseria, né, com atrocidades, a gente vai compreender as coisas que acontecem à nossa volta. Tudo que acontece à nossa volta é para nos trazer a reflexão de como devemos agir sobre certas situações da vida. Do que a gente deixar o nosso próprio instinto agir, a gente vai trazer a sabedoria, a gente vai trazer o campo de visão mais amplo para que possamos compreender as situações e assim, pelas nossas convicções, pelas nossas desenvolvimento que a gente está buscando, a gente consegue trilhar um caminho melhor, bem mais tranquilo, bem mais harmonioso. Do ódio ao amor. Então, aquele sentimento ruim que a gente cultiva muitas das vezes, porque a pessoa não fez isso, porque a pessoa não fez aquilo, a gente entende que cada um que está no nosso ambiente familiar, tanto dentro da nossa casa como no nosso círculo familiar, todas essas pessoas estão na condição de imperfeitas, né? A gente não precisa agir com ódio também, a gente precisa agir com amor, colocar o amor em tudo. Lembra quando a gente vai fazer um simples jantar, um simples almoço? Se a gente não coloca o amor, a comida não fica gostosa. Se a gente colocar um sentimento ruim nela, ninguém come, a gente acaba errando a receita, a gente salga mais, a gente esquece de colocar o sal, colocar algum tempero. É assim com a vida. Se a gente não colocar amor em tudo que a gente faz, não está fazendo da melhor forma possível, não está sendo perfeito, não está sendo bom, né? Então ele continua, da posse mentirosa
à procura dos bens imperecíveis. Então, lembrando, tudo que a gente tem na nossa vida, nosso próprio corpo físico, a nossa própria morada, né? A nossa casa, o nosso trabalho, o carro que a gente adquire, as condições que a gente vive, tudo é emprestado. Nada nos pertence. O que nos pertence é até a mesma alma, mas a alma, se pegar a fundo, pertence a Deus. Então, tudo isso que a gente tem, que é uma mentira, né? Que essa realidade que a gente vive é uma mentira, mas é uma escolha necessária para que possamos aprender, é emprestada do Criador, para que possamos desenvolver. A nossa realidade é no mundo espiritual, é lá onde a gente vive. E é isso que ele quer nos ensinar, a gente ter essa percepção. A gente tem que fazer bom uso dessas ferramentas que a gente recebe diariamente do Criador. Da conquista sanguinolenta à renúncia edificante. Então, do que conquistarmos as coisas de uma forma violenta, sanguinolenta, né? Conforme as guerras, né? As atrocidades que acontecem, ou até mesmo quando a gente vai procurar um emprego, a gente passa por cima das pessoas, a gente não quer saber, eu quero tal posto, eu quero tal salário, a gente não mede esforço, passa por cima de todo mundo, faz essas coisas horríveis, a gente consegue ter um bom discernimento em relação a isso. Eu posso conquistar o meu posto de uma forma verdadeira, sendo um bom profissional. Eu posso conquistar, um exemplo, se for um país, com sabedoria. Há necessidade de colocar a sabedoria, o bom senso em ação, o amor fraternal para que possamos viver da melhor forma possível. Não há necessidade de violência, não há necessidade de ter um caos. Se acontecesse isso no passado, a gente estaria muito melhor hoje em dia. Mas, infelizmente, nem todo mundo pensa conforme a gente pensa, né? A gente tem que respeitar. Ele continua, da extorsão à justiça. Olha só. Então a gente consegue ter um bom senso, a gente consegue ser justo com nós mesmos, com os nossos sentimentos, com as nossas conquistas, assim com as pessoas também. A gente não precisa passar a perna em ninguém para conquistar as coisas. A gente não precisa enganar ninguém para conquistar as coisas. A gente pode ser justo. Se o outro não é justo, a responsabilidade é dele. Mas você que está buscando conhecimento evangélico, você tem que buscar ser justo a todo instante, consigo mesmo e com as pessoas que estão à sua volta. Então, da dureza à piedade. Olha que interessante. A todo momento, se a gente colocar em prática essa parte de dureza e piedade, a todo instante a gente comete algum erro, algum deslize. Mas nosso Deus, o nosso Pai, tem a piedade de compreender que a gente ainda está na escola, né, da evolução, do desenvolvimento, e Ele tem piedade. Ele nos dá todos os dias uma oportunidade para ser melhor, para fazer o melhor. Por que a gente não pode fazer isso com as pessoas que estão à nossa volta? A gente pode orientar e falar, ó, você agiu de forma errada, ou até mesmo com você, eu agi de forma errada, então eu vou ter um pouco de compaixão comigo, um pouco de compaixão com o outro, né? Essa piedade, e a gente consegue aí trazer harmonia para a nossa vida. Da palavra vazia ao verbo criador. Então, do que a gente fala qualquer bobeira por aí, sem necessidade, a gente coloca em prática o verbo criador. Abençoar as pessoas, abençoar a vida, né? Ser otimista, ser positivo, isso é o verbo criador. Dizer que a pessoa é capaz, que a pessoa é inteligente, que a pessoa é amorosa, que é uma pessoa feliz, isso é uma coisa criadora. Nossa palavra tem poder, o próprio Cristo já nos diz, né? A própria palavra que você leva para dentro de você e para o outro já traz alguma transformação. Então, que a gente possa usar as palavras como verbo criador. Da monstruosidade à beleza.
Olha só, então do que a gente se enxergar aquela figura monstruosa, impiedosa, negativa, a gente vai conseguir olhar para dentro de nós, assim como Jesus e Deus olha para dentro de nós e fala assim: você é uma pessoa linda, você é uma pessoa bela. Não fisicamente, isso daqui vai passar, mas dentro de você, o seu coração, a sua alma, a sua essência, você vai conseguir enxergar essa beleza que a gente ainda não consegue enxergar. Isso precisa de prática. Então, do que a gente olhar para fora, que a gente consiga olhar para dentro, que é essencial. Do vício à virtude. Então, de tudo aquilo que nos tira do caminho do Cristo, tanto nos desequilíbrios da vida, esses vícios desequilibrados, a gente consegue colocar uma virtude. A gente consegue transformar as nossas imperfeições, as nossas ações, negativas a positivas. A gente consegue enxergar a situação do outro, até de nós mesmos, da melhor forma possível, para que possamos ser essa virtude, para que possamos ser essa luz na nossa própria vida e na vida das outras pessoas. Do desequilíbrio à harmonia. Então, quando a gente está desequilibrado, a gente não consegue fazer nada. A gente está perdido. A gente não consegue seguir um caminho reto. Então, com Jesus, a gente consegue trazer harmonia. A gente consegue compreender que as coisas que estão nos acontecendo são necessárias, porque muitas das vezes a gente plantou lá atrás, a gente está colhendo hoje, ou até mesmo a gente plantou nessa vida e está colhendo nessa vida, para que possamos tirar esses débitos que a gente propriamente criou. E é isso que Jesus fala, ó, anda comigo, você vai ter harmonia, você vai ter compreensão. Não vai ser fácil, mas você vai conseguir ter ânimo, vai ter coragem, vai continuar seguindo na lei do progresso. E é isso que é bom estar com Jesus. Olha os benefícios que Jesus nos traz de uma forma gratuita, assim por dizer, ele não nos cobra nada, ele só oferta, ó, tá aqui, pega se você quiser. Você tem a oportunidade de avançar agora ou daqui a milênios, né? A escolha é sua. Se a gente tem essa consciência agora, vamos abraçar essa oportunidade, vamos nos libertar das ilusões transitórias, e assim a gente consegue galgar nem que seja um degrauzinho na evolução, para que na próxima encarnação a gente esteja muito melhor do que agora, né? Que a gente conquiste outros lugares, a gente consiga estar mais em paz com nós mesmos e com o Criador. Da aflição ao contentamento. Então, quando a gente não está com Cristo, a gente se sente aflito. Qualquer coisa, a agulha que caiu no palheiro que você não consegue encontrar, você fica aflito. Aí Jesus fala, olha, vem comigo, as coisas realmente vão acontecer, mas tem solução. Jesus mesmo fala, tudo nessa vida tem solução. Ela pode chegar por nós mesmos, por outras pessoas ou pela própria vida, ela vai trazer a resposta. A gente precisa harmonizar, a gente precisa tranquilizar. Se você está passando por uma condição de aprendizado muito difícil, liga seus pensamentos com Jesus e com Deus, e assim você vai tranquilizar a sua alma, o seu coração, a sua mente, e vai entender que a resposta ela vai vir cedo ou tarde. Basta a gente exercer a nossa paciência, a nossa reflexão aí, para que possamos ter bom ânimo. Então ele continua, do pântano ao monte. Então, daquele charco que a gente se encontra, da ignorância, da ilusão, a gente vai para um monte, a gente vai para perto de Jesus, a gente vai conseguir enxergar o todo de uma forma mais bela, mais harmoniosa, mais tranquila, e a gente vai ter ânimo para seguir na vida. Ele continua, do lodo à glória. Então, cada vez mais que a gente se encontra perto de Jesus, perto dos ensinamentos evangélicos, mais glorificado, mais glorioso a gente vai estar com nós mesmos, com o Criador, com os ensinamentos que a gente recebe. A gente vai estar mais feliz com as lições que a gente aprende
E por isso que Paulo fala, em qualquer situação a gente precisa estar feliz, porque são situações para que possamos aprender a corrigir as nossas imperfeições. Ele continua, no homem, meu irmão, alegrai-vos em plena luta redentora. Então presta atenção. Quando a gente está com Jesus, a nossa vida não vai ser fácil. Não vai ser nada de mão beijada. A gente tem que suar a camisa, a gente tem que fazer a nossa parte. Se a gente não fizer a nossa parte, como que a gente vai evoluir? Como a gente vai mudar? Não tem nexo nisso. Então Jesus fala, ó, esteja comigo, eu vou te dar ânimo, eu vou te dar coragem, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar amor, mas cada vez mais que você está comigo, as coisas vão ser difíceis. Para que isso vai ser difícil? Para que possamos ser firmes. Porque qualquer coisinha a gente, não vou mais andar com Jesus. Jesus não fez o que não fez o que eu pedi. Jesus não me deu uma casa. Jesus não me deu um marido, não me deu uma esposa. Jesus não deu o emprego que eu queria. A gente não sabe o que a gente quer realmente. Mas Jesus e Deus conhecem o nosso íntimo. Ele sabe o que é necessário para a gente. Então, por isso que ele fala, alegrai-vos em qualquer situação, porque a luta vai continuar até o final da nossa existência. Até os angélicos, se assim por dizer, tem condições de aprendizado. Por que a gente não vai ter? A gente não é especial, a gente é filho de Deus, do Criador, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Ele continua, que pícaros de angelitude poderemos alcançar se não consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Olha que interessante, né? Então, quais são os picos evangélicos, né, que a gente pode alcançar se a gente não consagrar ao nosso querido Mestre, não colocar a mão na massa, não agradecer, não louvar a Deus por isso, não somente pedir, mas glorificar, agradecer. Cada vez mais que a gente se transforma, a gente se sente em paz, isso é automático. A gente se sente livre, a gente compreende que as coisas que são necessárias é para o nosso bem. O que não for, Deus vai tirar, Deus vai nos mostrar o caminho, e assim a gente vai seguindo. E é isso que Deus quer para a nossa vida, essa liberdade. Que a gente saia das trevas, da ignorância, das ilusões, das falsas paixões e sejamos na luz, que possamos cada vez mais caminhar com o Mestre, que possamos caminhar cada vez mais livres e assim servindo na seara do Senhor Jesus, certo? Espero ter passado as reflexões para vocês, vocês tenham compreendido. Para quem quiser reler novamente esse trecho, é o capítulo 61, Caminhando com Jesus. Caminhando com Jesus não, gente. Desculpa. O homem com Jesus, certo? Então a gente vai dar continuidade a nosso passe, depois as vibrações e também depois a gente faz a prece de encerramento, ok? Então nesse momento, quem se sente confortável, fecha os olhos e quem não se sente confortável, só mantém os pensamentos com o Criador, ok? Então assim, com muita paz, com muito amor, vamos acalmando o nosso coração, a nossa mente, permitindo estar ligado com o Criador. E nesse momento, vamos imaginar que estamos pintando uma tela bem bonita. A gente consegue pintar o mar, consegue pintar as areias de uma forma clara, a gente consegue colocar os detalhes nas pedras, na vegetação que se encontra próximo à praia. E num passe de mágica, a gente se encontra dentro dessa tela. A gente consegue caminhar pela areia, sente areia nos nossos pés, a água batendo nos nossos pés.
a gente consegue ouvir o barulho dos pássaros, o barulho do mar, a gente consegue ouvir o barulho do vento passando rente ao nosso rosto, sentimos a brisa, sentimos a paz e a harmonia. E logo à frente de nós se encontra a equipe espiritual, nos esperando novamente de braços abertos, felizes por estarmos aqui novamente, com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão, e nos coloca sentados sobre uma pedra, de frente para o mar, para que possamos admirar o horizonte. Nesse momento, eles pedem para que possamos fechar os nossos olhos e estar em pensamento com o Criador. E o nosso querido amigo nos orienta a dizer que somos luz em meio às dificuldades da vida, somos amor em meio ao ódio, ao rancor, que somos a esperança, que somos a alegria, que somos a paz, que somos todas essas virtudes que existem dentro de nós. Que a todo momento a gente pode ligar os nossos pensamentos a Jesus e a Deus e a equipe espiritual e pedir para que sejam aliviadas as nossas dores da carne, do corpo físico, que a gente pode pedir as orientações a serem seguidas no caminho da vida, que possamos pedir as orientações para transformar a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver a vida e as situações, que através dos estudos evangélicos conseguimos adquirir o conhecimento do Mestre Jesus, conseguimos colocar em prática o amor, a compaixão, a alegria, conseguimos harmonizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, que temos a capacidade de colocar a nossa intuição à frente, que conseguimos compreender as vontades do Mestre para nós, para a nossa transformação. E nesse exato momento, a gente compreende que somos deuses, que somos a cura, que somos a paz, que somos o amor, e dentre outras coisas boas que o nosso próprio Pai nos ensinou e colocou dentro de nós, pois somos a imagem e a semelhança dele. Então, se somos a imagem e a semelhança dele, a gente pode curar o nosso corpo físico, doutrinando os nossos pensamentos. Se temos dor nas pernas, que possamos curá-las. Se temos dor de estômago, que conseguimos curar. Se temos dor no coração, que conseguimos curar. Só precisamos desejar. E esse desejo não é o desejo da boca ou do pensamento, é um desejo do coração. É Deus falando dentro de nós. Você pode, você é capaz. Se você está com uma dor de cabeça, você pode tranquilizar os seus pensamentos e dizer: eu compreendo que essa dor de cabeça foi eu mesmo que criei, então eu mesmo consigo me curar. Não preciso de remédio, eu preciso apenas de um copo d'água. Eu consigo transmitir, com a força do meu pensamento, as coisas boas. Eu consigo amar, eu consigo respeitar. Basta querer, basta desejar. E assim você consegue conquistar a sua paz, a sua alegria, o seu amor, consegue estar cada vez mais perto do nosso Criador. E assim o nosso querido irmão nos diz:
que nesse exato momento, pelas suas próprias vontades, vocês conseguiram eliminar a dor do corpo físico, a dor da alma, a dor dos pensamentos e do coração. Nesse momento, ele pede para que voltamos para os nossos lares, para que possamos nos encontrar novamente. E assim, em paz, harmonizados, tranquilizados, renovados, conseguimos nesse exato momento doar tudo que a gente conseguiu receber nesse exato momento. Então, com os pensamentos já emendados, que possamos doar o nosso amor, o nosso carinho, a nossa compaixão ao nosso querido planeta Terra. E assim também conseguimos envolver todos os dirigentes políticos de todas as nações, de todos os ambientes, em muita paz, sabedoria e discernimento. A todos os irmãos e irmãs que se encontram encarcerados fisicamente e espiritualmente, recebam o desejo da renovação, da esperança e da fé. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais e até mesmo em seus lares, recebam o amor, o afeto, o carinho e a esperança. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas condições que estão no asilo, que estão na casa de recuperação e até mesmo nos orfanatos. Recebam a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa ternura. Há tantos outros irmãos e irmãs que se encontram na condição de estar na rua. Recebam a nossa fé, a nossa esperança e a nossa compaixão. E assim, a todos os dirigentes religiosos de todas as nações, recebam o discernimento, o amor, a paz, a alegria e a compaixão. E humildemente pedimos ao Criador que estejamos de mentes abertas e coração aberto, doando um pouco mais de amor, de esperança, fé, harmonia e alegria, e eles possam ser utilizados da melhor forma possível. E novamente, Senhor, agradecemos pela oportunidade de estar recebendo e estar doando a todo momento. E assim encaminhamos, Senhor, novamente para o término da palestra no dia de hoje. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do conhecimento evangélico, pelas reflexões que recebemos, pelos ensinamentos, pelo amor, pelo carinho nos fornecido diariamente. Que possamos estar aqui na próxima semana, na próxima palestra, buscando o nosso desenvolvimento moral, intelectual e novamente estando cada vez mais perto de Ti. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, né? Isso é gostoso demais. A gente receber o conhecimento, receber o tratamento, doar e também agradecer a Deus pela oportunidade. E a todo momento que possamos tornar esses novos hábitos a nossa vida, que possamos estar em harmonia, que possamos estar centrados, do que a gente estar lá atrás esperando as melhores condições, que possamos aproveitar as condições adversas da nossa vida, para que possamos também arregaçar as nossas próprias mangas e buscar o progresso. Pois o progresso só vai vir através de nós, através da nossa mudança, da nossa transformação de pensamento, dos nossos sentimentos, e assim a gente vai estar, porque caminhando atrás de Jesus, a gente vai estar caminhando do lado dele, firmes e fortes. Ok? Isso aí. Então, antes de dar uma boa noite aqui, eu vou dar um oizinho pro pessoal que adentrou, né? Deixa eu ver quem chegou. Tem muita gente bonita. Certo? Denise, eu falei. Lênis. Pessoal mandando os emojis de amor e carinho. Marilene, Patrícia Siqueira, seja bem-vinda. Quem mais?
Elza Araújo, Maene Souza, Karina Brandão, seja bem-vinda. Angelina Colombo, seja bem-vinda. Minha querida amiga Renata, seja bem-vinda. Só gente bonita. Isso aí, Sueli Valeriano, seja bem-vinda. Quem mais? Esther, seja bem-vinda. Agradeço a presença de todos vocês, com muito amor e carinho. Que possamos estar aqui na próxima semana, dando continuidade ao estudo, ok? Um beijo no coração de todos vocês, tenha uma ótima semana. Até a próxima. Tchau, tchau.